Maravilha! Glória a Deus. Bom, eu sei que, olha gente, deixa eu só falar, eu nem sei se ainda tem livros meus lá atrás na livraria, tá? Eu tenho alguns livros publicados, eu acho que eu tenho 9 ou 10 livros sobre assuntos diferentes, mas tem livros na área de escatologia também, tá? Se você tiver interesse, vai lá atrás e procura. Inclusive tem um livro que se chama Arrebatamento Antes da Tribulação, que é esse azulzinho aqui. Tem outro falando sobre os documentos da época da patrística, desde o primeiro século, que provam a existência da crença no arrebatamento pré-tribulacional, que os pós-tribulacionistas de vez em quando dizem que é uma crença inventada, que só tem 200 anos, que foi recebida através de uma revelação de uma menina de 15 anos de idade chamada Margaret MacDonald, e é tudo tolice, tá? Então, você pode conferir que não é bem assim. E tem um livro que provavelmente é o assunto do qual a gente vai tratar um pouquinho hoje, agora, daqui a pouco, mas a Bíblia, o islamismo e o anticristo. Esse aqui foi o meu TCC, do meu bacharelado de teologia, e como futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista, eu acredito, sempre acreditei na vinda do anticristo, mas até então, até essa pesquisa, até esse dia, eu pensava que o anticristo seria, sei lá, um estadista europeu, né? A possibilidade de que ele fosse o Papa também me chamava a atenção, porque os meus colegas pré-tribulacionistas ou acreditavam que seria um estadista europeu, ou acreditavam que seria um Papa. Mas eu nunca tinha me aprofundado para entender o que a Bíblia diz a respeito do assunto. E curiosamente, à medida que eu fui estudando, eu percebi que não foge muito disso que eu acabei de falar para vocês. Eu acabei de falar sobre essa agenda divina de punição que os israelitas, a nação de Israel, vai receber. Gente, é só parar para pensar quem são os eternos inimigos do povo judeu. É simples. Quem é o Cristo? É um descendente de Abraão, Isaac e Jacó. É um judeu ungido. Quem é o anticristo? Um descendente da geração paralela, da linhagem paralela. Em vez de ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó, ele é descendente de Abraão, Ismael e Esaú. Na verdade, Esaú e Ismael, embora Ismael não tenha gerado Esaú, mas eles fizeram aliança. A Bíblia fala que ele pegou mulheres da casa do outro, e a partir dali houve uma miscigenação, que é exatamente daí que surgiu esse povo que a gente chama de, popularmente, não tecnicamente, falando do povo da Península Arábica, mas surgiu esse povo que nós chamamos popularmente de árabes. Se a gente for traduzir a palavra para o português, significa mestiços, misturados, miscigenados, porque é esse povo daí que tem essa linhagem paralela ao povo judeu. É exatamente o mesmo povo mencionado na Bíblia por muitos nomes diferentes. O povo que está ao redor da nação de Israel. Os eternos inimigos dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E assim como o Cristo é um judeu ungido, o anticristo será, muito provavelmente, um ismaelita ungido por Satanás. Um que vem desse povo, e nós temos diversos textos apontando para a localidade de onde ele surgirá, o local onde estará o trono do seu reino, a etnia, fala da sua ascendência genealógica, fala sobre as suas crenças fundamentais, e a gente nunca parou para pensar especificamente sobre isso. Você nunca se indagou por que o anticristo teria tanto ódio dos judeus? Por que essa obsessão diabólica, demoníaca? Claro, além de ele servir de instrumento para uma punição, como uma vara da ira de Deus, por causa da rebeldia do povo de Israel, mas essa ojeriza pelo judeu, essa antipatia gratuita, ela é uma característica que estará presente no coração do anticristo. E se você olhar para a terra hoje, para qualquer lugar que você vire, não tem ninguém na face da terra que tenha tanto ódio natural contra os judeus do que o povo muçulmano. Não existe outra motivação. Eu sei que existem interpretações diferentes a respeito do assunto, mas eu acredito, pelo que eu vejo nas escrituras, que o anticristo, ele terá em si, ele abrangerá em si características políticas, militares e religiosas. O mesmo homem, não é um homem para cada categoria, não. Eu não estou falando que vai haver um político, um general e um religioso, o secretário do anticristo. Não, é um homem só com características políticas, religiosas e militares. Não sei como isso começou, mas existe no imaginário popular evangélico a ideia de que o anticristo não crerá em nada.
tem gente até que pensa que o anticristo seria homossexual, porque pegaram um versículo do livro de Daniel que diz que ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem ao desejo das mulheres. Alguém imaginou que esse texto estaria dizendo que o anticristo seria homossexual, porque ele não terá respeito ao desejo das mulheres. Só que as pessoas não interpretaram bem o que o texto diz. É exatamente isso que eu acabei de citar. O texto diz que ele não terá respeito ao Elohim dos seus antepassados, porque essa é a palavra hebraica que está lá. Ele não terá respeito ao Deus dos seus antepassados, nem ao desejo. Ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem ao desejo das mulheres. O que é que a Bíblia estava prevendo? Que o anticristo será um misógino, que ele vai diminuir a mulher, que ele vai expressar o sentimento do coração de Satanás. Lembre-se que quando Eva cometeu o seu pecado e Deus veio prestar contas, ele colocou inimizade entre Satanás e a mulher. Quem é Satanás? A antiga serpente, mencionada em Apocalipse como o dragão. É ele que dá o seu poder e a sua autoridade à besta. É por isso que Alá tem tanto ódio da mulher. Ou você não sabe que a mulher é diminuída entre os islâmicos? Se você for ver as histórias, as coisas que acontecem, você vai ficar escandalizado. A mulher não vale nada. E é exatamente por isso que o grupo sunita, que são 86% da população muçulmana mundial, tem até 4 mulheres. Mulher e camelo e boi para eles é a mesma coisa. Existem ensinamentos do mundo islâmico que o homem é ensinado sobre como bater na mulher. Eles têm uma varinha sagrada para bater na mulher. Não é brincadeira, é verdade, gente, é verdade. Eu não sei o nome da vara, eu não me lembro. Eu vi isso numa entrevista num país islâmico. Tem uma varinha que eles têm um nome para essa vara, né? É igual o pai que quer disciplinar o filho, aí ele bota um cinturão pendurado dentro de casa e chama o cinturão de carinhoso. Tem um nomezinho que eles dão para essa vara e eles têm instrução. Inclusive, o muçulmano não pode bater na mulher em público. Ele tem que bater na intimidade do quarto. Essas pancadas não podem quebrar os ossos, nem deixar hematomas. Mas ele tem que fazer. Tem um ditado turco que diz assim: bate na tua mulher todos os dias. Se você não sabe por que, não se preocupe, ela sabe. Não é não? Diga aí, é diabólico ou não é? Mas é exatamente como as mulheres são tratadas. Isso pode parecer uma coisa muito pequena, mas é uma das coisas sobre as quais a Bíblia fala, e a gente nunca percebeu. E para quem pensa que o anticristo, por exemplo, seria uma espécie de ateu, humanista, que nunca creria em nada, que não teria religião, você está se esquecendo do que está escrito lá em Daniel capítulo 11, que diz que com o auxílio de um Deus estranho, ele fará guerra contra as grandes fortalezas. Como é que o homem pode ser incrédulo se ele se motiva pela inspiração que o seu Deus lhe dá? Parece que vocês nunca leram esse texto na Bíblia, né? Abre lá em Daniel capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha. Você vai ver com seus olhos que a terra há de comer. Se Jesus não voltar antes, né? Claro. Todo mundo achou? Olha só, eu vou ler só uns versículos, tá? Isso aqui é Daniel capítulo 11. Aliás, ao longo de todo o livro de Daniel se fala muita coisa sobre o anticristo, sobre a tribulação, sobre a punição futura do povo judeu. Então, tem muita coisa interessante do livro de Daniel. Não é à toa que normalmente nas livrarias evangélicas que a gente vai comprar livros de escatologia, é muito comum você encontrar o livro de Daniel junto com o livro de Apocalipse, porque eles são muito parecidos e há elementos proféticos num e no outro. É como se Apocalipse fizesse uma espécie de releitura, é uma costa de retalhos com vários elementos proféticos, e muitos deles foram tirados, emprestados do livro de Daniel, tá? Inclusive, eu acho que Daniel contém versículos chaves que deveriam ser usados como a chave hermenêutica para se entender corretamente o livro de Apocalipse. Mas vamos olhar aqui apenas alguns versículos do capítulo 11. Em Daniel 11, no versículo 36, falando do anticristo, tá? Falando do anticristo, ele diz: este rei fará segundo a sua vontade e se levantará. Ele se engrandecerá sobre todo Deus, ou seja, ele será contra todo tipo de inclinação religiosa. Trocando em miúdo, para uma linguagem moderna que a gente possa entender corretamente. Ele será contra qualquer religião, desde que não seja a dele. Não quer dizer que ele não vai ser religioso, que ele não vai ter fé, que ele não tem um Deus. Ele vai se levantar contra as outras. Vai ficar claro aqui no texto. Aí ele diz:
contra o Deus dos deuses, falando agora do Deus de Israel, tá? Contra o Deus dos deuses, ele falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação. Ele vai ser bem sucedido em sua meta de vida, em seu objetivo, até que se cumpra o que tem que se cumprir, né? Porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito, versículo 37, não terá respeito. E aí vem uma pegadinha, porque dependendo da versão que você estiver lendo, por exemplo, nessa aí está escrito deuses de seus pais. Por alguma razão, os intérpretes do texto acharam que ele estava se referindo a deuses pagãos, porque ele está falando sobre um rei pagão, sobre um ímpio. Só que a palavra usada no texto original, e se você tiver essas bíblias eletrônicas de hoje em dia e quiser tocar na palavra deuses, você vai ver que é a palavra Elohim, a palavra hebraica que quase na maioria das vezes é traduzida como o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Na minha concepção, era essa a palavra que estava em vista aqui, e era assim que deveria ter sido traduzida. Ou seja, o que Daniel está falando, inspirado pelo Espírito Santo, é que este homem não terá respeito ao Elohim de seus pais. Isso não significa que ele vai ser judeu, porque o Elohim é o Deus dos judeus, então ele não terá respeito ao Deus de seus pais seriam judeus. Quando a palavra pais aparece aqui, normalmente nas escrituras, isso é uma referência aos seus progenitores, aos seus antepassados, aos antecedentes, aos ancestrais. Ele está falando que ele vai ser um descendente de homens que serviram ao Elohim, que é por isso que confirma a minha interpretação de que ele será um descendente de Abraão, não pela linhagem judaica vindo por Jacó e Isaac e Jacó, mas vindo pela linhagem paralela, a partir de Ismael. Mesmo assim, Israel era um homem de Deus, com as suas falhas, Esaú também, com as suas falhas, mas serviram a Deus e morreram salvos, ainda que tenham cometido os percalços ao longo do caminho. Mas o fato é que este homem, este rei, não terá respeito ao Elohim, como diz a palavra hebraica original, não terá respeito ao Elohim de seus pais, nem ao que as mulheres querem. Eu já estou interpretando aí, né? Ou seja, nem ao desejo das mulheres. Ou seja, para ele as mulheres não valerão nada, serão tratadas com misoginia, serão colocadas num lugar abaixo do normal, porque ele tem uma atitude diabólica, ele tem o espírito que vem lá da antiga serpente, porque Deus colocou inimizade entre a antiga serpente e a mulher. Eu digo isso para vocês porque não só pelo testemunho bíblico, pelas próprias escrituras sagradas muçulmanas, mas pelo testemunho de muitas mulheres muçulmanas que se converteram. Eu vi uma senhora falando uma vez que quando ela era criança, ela não entendia por que Alá era tão duro, tão mau. É uma egípcia que fugiu do Egito depois que se converteu, porque a família dela estava querendo assassiná-la. Ela fugiu do Egito para poder preservar a vida, e ela mora no Brasil já há muitos anos, no estado de Minas Gerais. E ela contando essa história, esse testemunho, numa conferência missionária da qual eu fiz parte, eu fui participar, e eu vendo ela falar, ela disse: olha, quando eu era criança, eu tinha muita dúvida do porquê Alá era tão mau e tão duro com as mulheres. Eu vi uma vez meu avô em reza lá, naquela posição, né, que os muçulmanos fazem, e ela correu em cima do avô, uma criança novinha, não sei nem qual é a idade que ela tinha, mas ela pulou nas costas do avô para beijá-lo, para dar carinho. O avô estava rezando a Alá, e aí ele virou com a mão, deu um tapa na cara dela, que ela caiu do outro lado do quarto. E aí o avô explicou por que ele fez isso, porque uma mulher não pode tocar num muçulmano quando ele está rezando, porque se uma mulher tocar no muçulmano, ele precisa se levantar, tomar banho e começar tudo de novo. E ela cresceu com esse trauma no coração, sem entender por que Alá tinha tanto ódio das mulheres. E ela disse que quando se converteu, somente quando se converteu foi que ela descobriu, porque o Alá é a antiga serpente, chamada de dragão no livro de Apocalipse. Essa mulher sofreu tanto que quando ela já era adulta, ela tentou se matar. Ela pulou de cima de um prédio, eu não sei qual era exatamente a altura, ela não conseguiu morrer, mas quebrou as pernas com fratura externa, exposta. Ela foi levada para o hospital, as pernas estavam apodrecendo. Os médicos, os enfermeiros, quando entravam para analisar o caso dela, vinham sempre de máscara, porque havia um fedor na sala, e eles entravam todos mascarados. E ela estava ali sofrendo, agonizando, e um dia entrou um enfermeiro sem nada, sem máscara, sem nada. Aquele homem todo vestido de branco entrou na sala, botou as mãos assim nas pernas dela e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela disse que as pernas dela se restauraram no outro dia, estava tudo normal, e ela, encantada com o que tinha acontecido,
saiu correndo atrás do médico que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não tinha nenhum médico no hospital, mas alguém disse: olha, quem fala isso aí são os crentes. Os crentes é que falam esse negócio aí. Os evangélicos, Ela correu na cidade atrás de um pastor para perguntar. Ela contou a história e disse que esse médico entrou, colocou as mãos nela e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pastor, quando olhou, chegou a tomar um susto. Aí disse: olha, quem disse isso aí na Bíblia foi Jesus. Aí ela: pois então eu quero esse Jesus. Aí o pastor disse: eu vou se batizar em outro lugar. O pastor tinha medo que ela se convertesse lá, fosse batizada por ele, e no outro dia os muçulmanos viessem assassiná-lo e tocar fogo na igreja. Porque ele estava lá fazendo a obra missionária. Mas, irmãos, vocês não sabem como é pavoroso viver num país islâmico. Você não sabe como é que é. Você não pode levar a Bíblia debaixo do braço. Você não pode pregar o evangelho. Muitas pessoas são presas e assassinadas por nada. A característica diabólica dessa religião, com esse espírito supremacista, se adequa perfeitamente às previsões bíblicas do que fará o anticristo. Você nunca se perguntou por que cargas d'água? No futuro, uma coisa que ainda nem aconteceu, que está mais para frente, lá em Apocalipse diz que a predileção do anticristo para exterminar os seus inimigos vai ser por decapitação? Você nunca se perguntou por quê? Que diz lá em Apocalipse capítulo 20, que aqueles que confessavam que Jesus é o Filho de Deus eram decapitados pelo anticristo? Porque a decapitação é uma ação emblemática, religiosa, de louvor e consagração a Deus, para exterminar os heréticos da terra. É assim que o islamismo crê, tá? Para quem não sabe. Maomé, numa noite, decapitou 700 judeus, com a sua mãozinha que Deus lhe deu. 700 judeus, ele saiu decapitando um por um. Ele estabeleceu o exemplo para que todos façam a mesma coisa. Sim, eles matam com bombas, matam com metralhadoras, matam com arma química, eles fazem de tudo. Mas se é para transmitir uma mensagem, aí tem que ser com a faca e tem que ser por decapitação. Liga a câmera, lê um texto do Alcorão, explica por que ele vai morrer assim, porque essa é a mensagem do muçulmano para o resto do mundo. O Islã quer conquistar a terra. Não tem paz, não tem acordo. Todo acordo que se faz com o muçulmano vai ser rompido, porque eles são proibidos pelo Alcorão de terem parceria, associação, amizade com quem não é muçulmano. O Islã, ele divide a humanidade em casa da paz e casa da guerra. A casa da paz é aquela que se deve ter com os que são muçulmanos. Eu tenho paz com quem é da paz. Mas a casa da guerra é o relacionamento que se deve ter com aquele que não é muçulmano. E se você ousar fazer uma caricatura de Maomé, você vai ser assassinado. Vocês não lembram do que aconteceu na França? No jornal humorístico, sarcástico, aquele Charlie Hebdo? Lembra que teve até um movimento, Je suis Charlie Hebdo? Todo mundo dizendo: eu sou Charlie Hebdo, porque os desenhistas de Maomé, que fizeram lá uma charge, criticando Maomé e as suas intransigências, esse absurdo da religião islâmica, foram assassinados. Entraram homens com metralhadoras, se eu não me engano eram Kalashnikovs, e metralharam gente dentro do jornal, para provar que não se pode zombar de Maomé, do Alcorão, da religião islâmica, porque na cabeça deles é a religião de Deus. Aí você diz: Natan, e por que eles matam o outro povo, as pessoas do mundo, quem não é da religião deles? Porque é uma ordem. Há mais de 169 aietes, que seriam versos ou versículos, como nós gostamos de chamar, mais de 169 aietes ordenando matar, trucidar, decepar, decapitar. E ele diz, Alá diz: vocês têm que praticar os assassinatos com requinte de crueldade, para que quando o povo do mundo infiel souber de como vocês os mataram, isso coloque terror em seus corações, para que quando vocês chegarem, eles não ousem resistir vocês. Diabólico ou não é? Diabólico. É exatamente assim que o anticristo fará. Se você voltar para esse texto, veja no versículo 37 mais uma vez. Ele diz: ele não terá respeito ao Elohim de seus pais, nem terá respeito ao que as mulheres querem, ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo ele se engrandecerá. Mas eu sei que na nossa versão diz no lugar dos deuses. Essa expressão toda aí não está do texto original, tá? Foi acrescentada porque os tradutores acharam que isso explicaria melhor.
o texto original apenas diz, mas ele honrará, ou seja, ele não terá respeito a qualquer Deus, sobretudo se engrandecerá, e ele honrará o Deus das fortalezas, ou seja, o Deus das guerras, o Deus de forças, esse Deus estranho, que é como o texto vai chamar, que os seus pais não conheceram, que a gente sabe muito bem qual é o seu nome. Na Bíblia ele é chamado de dragão, mas os seguidores dele o chamam de Alá. Alá é a palavra árabe para Deus, tá? As Bíblias cristãs escritas em árabe se referem a Deus, o Pai de Jesus, como Alá. Agora, não é por causa da palavra Alá que a gente entende que é o diabo, a antiga serpente. É a forma que eles interpretam o caráter deste Deus. Porque a mesma palavra, Deus, pode ser usada, vamos colocar de uma forma mais simples. Várias pessoas podem ter o nome João. É o nome do meu pai, o nome do meu sogro, tá? João era o nome do meu avô. Muitas pessoas podem ter o nome João, mas nem todo João é igual ao outro. Não é porque as pessoas têm o mesmo nome, que elas têm a mesma índole, o mesmo caráter, a mesma personalidade, que são pessoas do bem. Da mesma forma, a palavra Alá, que é Deus em árabe, é usada para se referir a este Deus que Maomé serviu, que os muçulmanos servem, mas não é porque o nome Deus está na Bíblia cristã também, que é o mesmo Deus. Como vocês estão entendendo? Pois bem, no versículo 38 diz que ele honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus antepassados não conheceram, é um Deus estranho, não é o Deus de Israel. Ele honrará a este Deus com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Observe que é o mesmo tipo de padrão de comportamento de qualquer homem religioso, honrando ao seu Deus, honrarias, né? Fazendo oferendas. É exatamente isso. Ele tem uma fé, ele tem um Deus, que é por isso que no versículo 39, que é o versículo seguinte, ele diz que com o auxílio deste Deus estranho, com o auxílio de um Deus estranho, ele ousará agir contra as poderosas fortalezas. A expressão poderosas fortalezas é mais ou menos o que nós chamaríamos hoje de potências mundiais. É por causa da fé que ele tem nesse Deus dele, Deus de forças, Deus de fortalezas, o Deus da guerra, o Deus da jihad. É por causa disso que ele ousa desafiar as grandes fortalezas, as poderosas fortalezas. E os que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, fá-los-á reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. E você tem que lembrar que todas essas profecias, elas são proferidas tendo Israel como o centro, porque todo profeta que viveu, profetizou e morreu, ele sempre usou Israel como referência. Quando ele disser, ele virá do norte, ele se refere à região ao norte de Israel, ali para cima, Síria, Turquia. Quando ele disser o sul, o rei do sul, ele está falando do sul de Israel, da região norte da África, do Egito, tá? Então ele diz, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte, provavelmente uma referência ao mesmo anticristo, do qual ele vem tratando aqui no capítulo, ele diz, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, entrará nas suas terras e as inundará e passará. Esse rei, que é o anticristo, entrará na terra gloriosa, e Jesus disse que Daniel disse isso, né? Jesus disse que Daniel disse, esse rei entrará na terra gloriosa, muitos dos que lá habitam sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon. E eu sei que eu não tenho tempo para falar isso aqui, mas há versículos como esse que mostram que o anticristo não terá domínio completo e absoluto e restrito de uma a outra extremidade da terra. Eu sei que às vezes a gente pensa que sim, mas se isso fosse verdade, Jesus não teria aconselhado. Quando o anticristo estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Fugir para onde se o homem está dominando tudo? Né? Mas a gente não vai explicar o porquê. Há muitos textos que teríamos que ler para entender que ele não dominará o mundo todo, como a gente sempre pensou. Sim, ele vai dominar uma vasta extensão de terra, mas será basicamente quase a mesma coisa da extensão de terra dominada pelos impérios representados na estátua do sonho de Nabucodonosor, tá? É mais ou menos o mesmo delineamento, os mesmos limites. Ele não vai dominar o mundo todo, porque se ele dominasse o mundo todo, não faria sentido muito o texto da Bíblia. Por exemplo, lá em Apocalipse se diz que sairá da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos em forma de rã, para tentar convencer os reis da terra a se unirem com ele na batalha contra o Deus Todo-Poderoso. Se está todo mundo debaixo do seu domínio, ele não precisa desse ministério diabólico para convencer ninguém, né? Além disso,
se ele realmente estivesse dominando o mundo todo, como normalmente a gente pensa, teria uma incongruência muito grande entre os capítulos 13 e 14 de Apocalipse. Porque no capítulo 13 de Apocalipse está escrito que o anticristo matará todos aqueles que recusarem receber a marca. Se ele estivesse se referindo a todo e cada habitante da terra, seria estranho. Porque no capítulo 13, o anticristo mata todo mundo que não recebe a marca. Quando chega no capítulo 14, vem Deus e joga no inferno todo aquele que recebeu a marca. Ora, se o anticristo matou a metade, os que não receberam, e Deus vai matar a outra metade, quem é que vai ficar por milênio? Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Mas não vou entrar nisso não, tá? Depois vocês podem ler lá no meu livro ou procurar mensagens sobre isso no meu canal. Tem muitos vídeos lá de mais de 1 hora explicando tintim por tintim. Mas é apenas para vocês pensarem, tá? O anticristo então, ele vai invadir, vai dominar muitas terras no seu processo, nas suas campanhas militares, mas alguns escaparão dele. Ele menciona aqui Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, que se estabeleceram praticamente na região norte da Península Arábica, perto ali do que hoje a gente chama de Jordânia, tá? Esses povos que são mencionados aqui estão mais ou menos por ali naquela região. Ele não entra em detalhes nesse texto do porquê estes escaparão, mas é interessante a gente observar que ele faz uma ressalva a esse povo que escapará das mãos dele. E aí no versículo 42 ele diz: estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito, por exemplo, não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte, gente que estará se levantando contra ele, atacando ele na retaguarda, né, e também no flanco direito. Ele, por rumores que virão do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ele armará as suas tendas palacianas entre... A minha versão diz mares, mas a versão de vocês, Almeida Corrigida Fiel, diz o mar grande, que era a forma que os antigos se referiam ao mar Mediterrâneo. Ele está falando exatamente sobre isso, aquele mar Mediterrâneo ali que banha a terra de Israel. Ele armará as suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo, ou seja, entre os mares contra o glorioso Monte Santo, que é o Monte Moriá, que a gente também chama de Monte do Templo. Ele está falando que nessas suas incursões militares, em determinado momento, ele vai entrar em Israel. Ele vai se estender dentro da terra gloriosa e ele vai parar. Hoje em dia nós chamaríamos isso de estacionamento do acampamento militar, né? Ele armará as suas tendas palacianas, ou seja, ele estacionará o seu acampamento militar entre o mar Mediterrâneo e o Monte do Templo. Provavelmente será nessa ocasião que este templo do período tribulacional estará de pé, como Paulo prevê lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque ele diz que este homem entrará no santuário, se assentará lá como se fosse o próprio Deus. Então, neste momento, provavelmente é que ele vai fazer isso. Quando ele entrar em Israel, estacionar o acampamento militar entre o mar Mediterrâneo e o Monte do Templo, ele entrará no santuário, profanará o santuário. Ou seja, há muitos textos que descrevem coisas que o anticristo fará. E aqui está dizendo que ele armará as tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo e o Monte do Templo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra, porque por mais que ele seja uma vara da ira de Deus contra o povo rebelde, o povo de Israel, chegará o momento em que ele também prestará contas e será punido. Amém, gente? Mas na minha interpretação, e eu acho que eu não coloquei minha coleira aí, quanto tempo passou aí? Como é o nome, gente? Edeir. Quanto tempo passou aí? Dá uma olhadinha no gravador, quantos minutos passou? Quantos? 29, tá. Então, gente, eu poderia falar muito mais coisas sobre o anticristo. Eu quero concluir essa questão do anticristo. Claro, eu não estou esgotando o assunto, tem muito mais que pode ser dito, mas é para gerar curiosidade em vocês. Eu ainda pretendo falar sobre uma determinada parte do livro de Apocalipse, que parece que é uma dúvida generalizada dos irmãos. Mas, antes disso, eu queria que você voltasse as páginas aí no livro de Daniel para o capítulo 9 e vamos dar uma olhadinha no versículo chave da identidade do anticristo. Daniel, capítulo 9. Todo mundo achou? Tá, então só falta eu, né? Tá, seguinte, no capítulo 9, como em vários lugares, ele vem falando de questões escatológicas, falando aí do anticristo, inclusive no versículo, eu vou ler, do versículo 24 em diante, tá?
Daniel diz assim, ó, na verdade ele está comentando o que Gabriel falou para ele e ele escreveu nesse livro que leva o seu nome, né? Versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e todo mundo já sabe que o povo de Daniel é o povo judeu, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade, a cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, né? Mashiach, que é o Cristo, ele está falando de Jesus, tá? Até ao ungido, ao príncipe, e eu acho que as nossas Bíblias colocam essa palavra príncipe com P maiúsculo, né? Inclusive, alguns estudiosos de escatologia gostam de distinguir o príncipe do versículo 25 com o príncipe do versículo 26. Porque no versículo 26 ele vai dizer: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe. Então ele menciona outro príncipe. Não confunda um com o outro. E eu acredito que corretamente os tradutores das versões colocaram no versículo 25 um príncipe com P maiúsculo e colocaram no versículo 26 um príncipe com P pequeno. Então, tem o príncipe do P grande e tem o príncipe do P pequeno. O príncipe com o P grande é Jesus, que é o Cristo, o Messias, e o príncipe com o P pequeno é o anticristo. Amém, gente? Vamos lá, mais uma vez o 25, tá? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, o príncipe com P maiúsculo, com P grande, né? 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Ele está falando da morte de Jesus e da sua ascensão aos céus. Ele será retirado do mundo, morrerá e já não estará. E o povo de um príncipe com P pequeno, ele está falando agora do anticristo, e observe que ele menciona o povo dele. Ele diz, o povo dele, não é necessariamente ele, mas o povo do anticristo, o povo de um príncipe que um dia vai vir. Esse povo destruirá a cidade e destruirá o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que significam 7 anos, e na metade dessa semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, como Jesus Cristo inclusive confirmou, que quando vier o abominável da desolação e ele estiver no lugar santo, como disse o profeta Daniel, quem estiver na Judeia, fuja. Ele vai quebrar esse acordo de 7 anos e vai invadir a terra de Israel, como inclusive o capítulo 11 do próprio livro de Daniel vai descrever, como a gente leu. Tá? Agora, o que é que eu queria tirar de Daniel 9? Principalmente o que está no versículo 26. Ele diz que o povo de um príncipe que vai vir destruiria a cidade de Jerusalém e destruiria o santuário. Essa profecia, ela foi proferida mais ou menos 600 anos antes de Jesus nascer. 30 e poucos anos depois da morte de Cristo, 40 talvez por ali, a cidade é destruída e o templo também. Ou seja, a profecia feita no livro de Daniel só vai se cumprir mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, através daquela invasão, através de Tito, com as tropas estacionadas ao redor de Israel. Por causa desse versículo chave, porque é um versículo chave, nós temos então interpretações que dizem que o anticristo será romano. E a conclusão é lógica, porque se o texto diz que o povo do anticristo iria destruir a cidade de Jerusalém e destruir o templo, e se supostamente foram os romanos que destruíram Jerusalém no ano 70 e o templo dos judeus, então os romanos são o povo do anticristo, que é seguindo essa linha de raciocínio que, por exemplo, boa parte dos melhores pré-tribulacionistas que nós temos no mundo acreditam que o anticristo será um estadista europeu. Porque a Europa atual é o antigo Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente se esfacelou igual bolacha creme crack, passou a ser invadido por tribos bárbaras germânicas e se transformou no que a gente chama de Europa. O Império Romano do Oriente permaneceu até 1453, quando Constantinopla foi tomada pelos muçulmanos.
Os escatologistas normalmente desprezam o Império Romano do Oriente, mas eles se concentram no Império Romano do Ocidente, que durou muito pouco tempo se comparado ao período, à longevidade do Império Romano do Oriente. Mas por causa dessa interpretação, eles dizem que o antigo Império Romano do Ocidente se transformou na Europa, então é da Europa que sairá o anticristo, já que o povo romano virou o povo europeu, então ele tem que ser de lá. Inclusive, para serem mais fiéis ao texto bíblico, né, ou pensando que estão sendo mais fiéis, quando eles escrevem romances ou fazem filmes para falar sobre o anticristo, como por exemplo aquele Deixados para Trás, você vai ver que o anticristo se chama Nicolai Carpegian. Por quê? É um nome italiano, capiche, né? Para dizer que ele vem do norte da Itália. Por quê? Os romanos eram italianos, então se esse povo é o povo que destruiu a cidade, como a palavra diz, então ele tem que ser italiano. É da Europa, mas para ficar ali no mesmo lugar, ele tem que ser italiano. Qual é o erro dessa interpretação? Bom, primeiro, deixa eu só dizer a outra vertente que se baseia no mesmo versículo, para também supor que ele será um padre, por exemplo. Porque alguns cristãos, por exemplo, dizem assim, não, o Império Romano, ele acabou e se transformou. O Império Romano virou o Sacro Império Romano, que virou a Igreja Católica Apostólica Romana, o que quer dizer que a profecia talvez se refira ao povo dessa igreja, que hoje é a representante do antigo Império Romano. Então, para estes que seguem essa linha, acham que o versículo está falando que o anticristo vai ser um papa. Então, é por causa desse versículo, basicamente, e outras questões também mal interpretadas, do meu ponto de vista, que existem essas duas vertentes interpretativas. Só que vocês sabem que nem todo o texto da Bíblia a gente entende na superfície. Às vezes temos que avançar algumas camadas para entender o que realmente está sendo dito ali. A primeira coisa importante é que aqui no versículo 26, a palavra povo, que foi colocada aqui como povo, é a palavra hebraica que corresponde à palavra grega etnon, de onde vem etnia. Inclusive, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, traduzida mais ou menos 300 anos antes de Cristo nascer, a palavra desse texto hebraico foi colocada como etnon, para dizer que a etnia desse povo seria igual à do anticristo. Ele não está falando sobre cidadania, mas de etnia. E isso faria com que a profecia devesse ser interpretada de forma diferente. Porque quando Tito invade a terra de Israel, ele vem com uma autoridade romana para rechaçar a rebelião. Mas os romanos não destruíam, não pulverizavam, não acabavam com edificações importantes dos povos dominados. Muito pelo contrário. Olhe para a sua Bíblia. Quando os romanos dominavam a região de Israel, o que acontecia ali? O templo dos judeus era lindo, maravilhoso. Ele foi até ampliado através de Herodes, que era o rei dos judeus, o rei fantoche, que era colocado lá pelos romanos para poder apaziguar o povo, mas o templo era lindo e maravilhoso, a religião judaica era praticada, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Eles não eram esses destruidores como as pessoas pensam, eles rechaçavam rebeliões, mas eles preservavam as culturas conquistadas. Qual era a língua falada no Império Romano? Eles falavam latim, mas qual era a língua que predominava no Império Romano? O grego, a língua do império anterior. Os judeus praticavam sua religião, suas edificações estavam lá. Historicamente falando, não é característica romana destruir as obras, as edificações importantes dos povos conquistados. No entanto, a partir do ano 14 para frente, os romanos muito sabiamente tomaram uma decisão administrativa genial. Eles decidiram contratar homens na idade militar para que servissem ao exército romano na cidade que eles moravam. Então estes homens foram contratados por Roma, recebiam seu soldo, virando soldados legionários, e aí eles faziam parte de legiões, que na verdade eram soldados provincianos, porque eles vinham das províncias que eles controlavam a favor dos interesses de Roma. Então havia diversas legiões que não eram formadas por romanos, e quando eles decidiram contratar soldados das próprias províncias conquistadas, eles diferenciaram aqueles que eram de confiança para ficar perto do imperador. Então eles criaram uma guarda que inclusive aparece na Bíblia, que é chamada de guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana só pode ser formada por italiano, só por gente lá de Roma, porque é gente de confiança. Mas os legionários são os sírios, os jordanianos, os do norte da África, essa galera aí conquistada por Roma. Eles não têm vínculo emocional, vínculo político com Roma. Tanto é que você vai lembrar que na Bíblia se fala de um comandante romano que mandou bater em Paulo. Quando Paulo perguntou a esses encarregados quem deu a eles o direito de bater num cidadão romano, os caras voltaram para o comandante e disseram: ele é romano. Aí o comandante ficou curioso, ele disse:
quanto foi que você pagou para ser cidadão romano? Porque eu paguei por essa cidadania um valor muito alto. Aí Paulo disse, não, eu não paguei nada não, eu sou romano de nascença. Claro, Paulo era de Tarso, hebreu de hebreus, ele nasceu no sudeste da Ásia Menor, também chamada de Anatólia, que hoje a gente chama de Turquia. Mas por que ele disse que era romano de nascença? Porque havia uma lei. Os romanos disseram, quem comprar o título de cidadania romana se torna romano, é cidadão romano. E todos os seus descendentes nascerão romanos. Então, um progenitor de Paulo, o pai, o avô, um bisavô, ninguém sabe, comprou o título de cidadania como aquele comandante comprou, e aí Paulo nasceu romano. Paulo usou o conhecimento da lei para reivindicar os seus direitos. Ele não estava mentindo, ele estava fazendo a verdade. E o comandante disse, quanto foi que você pagou? Ele disse, eu não paguei nada, eu sou romano de nascença. Mas observe que um comandante romano não era romano. Ele tinha dupla cidadania, mas etnia você só tem uma. Ou você é isso, ou você é aquilo. Você pode ter tripla cidadania, tanto faz. Mas a sua raça, como a gente dizia antigamente, ela não vai mudar. A palavra povo aqui, a palavra hebraica ela fala de etnia e não de cidadania. Os legionários da época do ataque de Tito à cidade de Jerusalém eram todos soldados provincianos das 6 legiões estacionadas ali no Oriente Médio. Depois você pesquisa isso na internet, coloca no Google, nome das legiões usadas por Tito da invasão a Jerusalém. Você vai ver que eram soldados da Síria, soldados do que a gente chama hoje de Jordânia, soldados egípcios, todos inimigos de Israel, todos. Então quando Tito entra com eles pensando em fazer uma coisa, ele perde o controle das tropas. E eles começam a aproveitar a oportunidade para matar os seus inimigos de sempre. Eles estão com a faca e o queijo na mão. É agora ou nunca. Vamos acabar com esse povo. Está escrito nos livros de história. Você pode pesquisar nos livros de Flávio Josefo, porque ele registra isso. Tem um livro de Flávio Josefo chamado Guerra dos Judeus, que foi inserido dentro do livro A História dos Hebreus. São 2 livros diferentes, tá? Mas está escrito lá. E tem um historiador secular grego chamado Públio Cornélio Tácito. Ambos, Flávio Josefo e Públio Cornélio Tácito, dizem que os legionários saíram das ordens de César, o Tito perdeu o controle e eles começaram a fazer o que queriam, porque eram inimigos dos judeus desde sempre. Ou seja, Roma não aprovou, Roma não concordou, não foi ordem romana, Tito não fazia isso, não foi ele quem pediu, não foi ele quem quis. Ele tentou punir os legionários que ficaram como animais desembestados, querendo matar e destruir os judeus e saqueando a cidade. Ou seja, o povo cuja etnia, porque é a palavra que está aqui, nem eles eram cidadãos romanos, porque eles eram soldados provincianos, só comandantes de alta patente é que conseguiam comprar a titularidade romana. O povo do anticristo é quem? O povo descendente de Ismael, porque foi esse povo que naquela ocasião da história fazia parte das legiões romanas que destruiu a cidade e destruiu o templo. Isso aqui na verdade confirma que o povo do anticristo virá deste povo do Oriente Médio. Diga amém. A gente solta essas coisas assim, às vezes causa um espanto, mas pesquise, tendo esse norte, e você vai compreender melhor o que a palavra de Deus diz a respeito do assunto, tá? Mas, vamos falar o seguinte, será que vai ter salvação durante a tribulação, afinal de contas, né? E eu queria concluir lendo com vocês Apocalipse capítulo 7, vamos dar uma olhadinha lá. Apocalipse capítulo 7. Todo mundo achou? Esse texto aqui, ele tem sido mal compreendido por muita gente, porque fala sobre aqueles 144 mil judeus, e pelo que me parece, Pablo me contou que alguns de vocês inclusive mandaram perguntas sobre esse assunto, querendo entender melhor Apocalipse capítulo 7, né? E eu vou apenas passar rapidamente por ele, superficialmente, mas vou salientar pontos chaves que vão te ajudar na sua interpretação do texto. Em primeiro lugar, haverá salvação durante o período tribulacional. A gente viu isso lá em lá em Daniel, capítulo 12, quando ele falando do período tribulacional, que será tão angustiante, que por isso Miguel, o defensor dos filhos de Israel, se levantará para defendê-los. E o anjo Gabriel diz para Daniel que, embora seja um tempo de angústia como nunca houve, ele diz, será salvo o teu povo, todo aquele que estiver inscrito no livro.
Não somente o povo de Israel será salvo, porque afinal de contas, tudo o que é bom ou ruim vem primeiro para o judeu, mas também para o gentio. De fato, são os próprios israelitas que, ungidos e separados por Deus durante a tribulação, testemunharão de Jesus para o mundo, como sempre deveriam ter feito. E fizeram parcialmente, porque se você parar para pensar, todo o Novo Testamento foi escrito por judeus, tirando por aí talvez Lucas. Há um debate se Lucas era prosélito do judaísmo ou não, e etc. Mas, tirando Lucas, todos os escritores do Novo Testamento são judeus. Querendo ou não, os primeiros apóstolos, os primeiros crentes, a palavra foi divulgada por meio dos judeus. Embora nem toda a nação tenha aceito Jesus, a gente sabe que eles fizeram parcialmente o seu papel. Então estão em rebeldia agora, mas Deus voltará no período tribulacional a tratar com Israel, e novamente, a partir de Israel, ele tratará com o mundo. Aqueles 2 profetas do calibre de Moisés e Elias, que estarão testemunhando e morrerão em Jerusalém, depois ressuscitarão, também são judeus falando para o mundo sobre Jesus Cristo. E aqui se fala sobre 144 mil homens das 12 tribos de Israel. Gente, e quando o texto é direto e objetivo, e fizer sentido para você, você não precisa tentar encontrar um suposto significado mais profundo. Não tem por que ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Se o texto já falou que é 12 mil de cada uma das 12, acabou-se a conversa. É 12 mil de cada uma das 12. Ponto. Diga amém. Não tem que inventar nada. Mas será que não significa? Se for uma coisa complicada de se entender e que não faça sentido, como por exemplo, vamos dizer, eu vi uma porta aberta no céu, aí tinha uma mulher vestida do sol, pisando em cima da lua, estava grávida, claro que você vai ter que interpretar, né? Mas uma coisa como essa, não tem o que você fazer, é só aceitar o texto como ele é. Amém, gente? Versículo 1, Apocalipse 7, diz: depois disto vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, são pessoas, a gente sabe que são homens pelo contexto maior de Apocalipse, porque depois lá no capítulo 14 eles serão chamados de castos, que não tiveram envolvimento com mulher. Está falando que são virgens, são 144 mil homens judeus celibatários, dedicados a Deus para um serviço específico no período tribulacional. Por isso que eles são chamados de servos de Deus, porque irão servir a Deus nesse período de uma forma específica, até selarmos os servos do nosso Deus. Então ouvi, diz o versículo 4, o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo. Passa aí a contagem. Quando chega lá no versículo 9, olha o que João diz: depois destas coisas, depois dessa unção concedida a 144 homens das tribos de Israel, depois desta separação, deste ordenamento, desta unção vir sobre eles, capacitando-os para servir a Deus de uma forma específica, nesse período específico, depois disso, ele disse: eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Qual é a conclusão mais lógica que a gente pode seguir? Ele fala sobre 2 grupos, do versículo 1 ao versículo 9, é um grupo enumerado, contado na ponta do lápis, que não passa, nem sobe nem diminui, nem diminui nem sobe, de 144 mil, acabou. De onde? Das tribos de Israel. É um povo contado de um povo específico. No versículo seguinte, vem o contrário disso. Do versículo 9 até o fim, é outro bloco falando de outro povo. Aí ele diz: eu vi uma multidão que não dá para contar. O primeiro grupo é contado. E ele diz: agora é um número que não dá para contar. E no primeiro grupo são de Israel. Agora ele diz: é de todo lugar do mundo. De todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. O que isso nos mostra? Depois da separação dos 144 mil judeus, há uma conversão em massa na terra, o que significa que finalmente homens judeus estarão testemunhando de Jesus Cristo, e pessoas de diversas nações no período tribulacional se converterão.
É o que parece indicar, né? Porque tem a separação dos 144 mil e depois disso aparece uma multidão de gente salva. Só que agora não é de Israel, é de todo lugar da terra, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de todos os povos. E eles lavaram as suas vestes depois da separação dos 144 mil judeus. Fica implícito que estes se converterão no período tribulacional, provavelmente por consequência do ministério desses 144 mil judeus evangelistas. Quantos estão entendendo? Então, depois aqui da conversa do texto, quando o anjo pergunta para João quem é essa multidão, se você olhar aí no versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes se vestem de vestiduras brancas. Quem são e de onde vêm? E João disse: meu Senhor, é tu que sabe. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras brancas e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e é por isso que se acham diante do trono de Deus. Ou seja, isso aqui é a igreja? Claro que não. Afinal de contas, a igreja existe já faz muito tempo, e quem é salvo do período da igreja não vai ser salvo na tribulação. Ele não está falando de salvos que vieram do mundo desde antes da tribulação começar, porque na visão pós-tribulacionista, a igreja está aqui salva, começa a tribulação, ela entra na tribulação e aí depois atravessa a tribulação. Mas o texto não está falando isso. O texto está falando de pessoas que foram salvas na tribulação. Quem são estes? O anjo disse: eles vêm da tribulação e alvejaram as suas vestes nesse período. A igreja, se estivesse na tribulação, ela não estava vindo da tribulação, ela vem desde antes da tribulação, e não faria sentido fazer menção a essa salvação e purificação no período tribulacional, porque a igreja já é santa, já é salva em Cristo Jesus, antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação. Ele está falando de salvos do período tribulacional, que alvejaram as suas vestes na tribulação. Eles vêm da tribulação. E muito provavelmente foram salvos por causa da influência dos 144 mil judeus que foram separados para servir a Deus durante esse período, alcançando muitos povos da terra. Só para concluir, tem muitos textos que mostram isso, mas eu quero mencionar novamente o capítulo 11, já que a gente abriu ele no primeiro tempo, tá? Só para corroborar a ideia de salvação no período tribulacional. Volta para lá, Apocalipse capítulo 11, vocês viram que eles vão morrer. Seus corpos ficaram estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente é comparável a Sodoma, Egito, Babilônia, tanto faz, mas é a mesma Jerusalém de sempre, onde o Senhor Jesus foi crucificado. E aí depois no versículo 9, diz assim: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados, porque eles querem que o mundo veja o que é que se faz com quem prega Jesus, onde eles têm autoridade e influência. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes, distribuirão doces, bombons, comemorando a morte desses 2 judeus, que é isso o que os muçulmanos fazem hoje. Eles já fazem isso hoje, se você não sabe. E aí distribuirão presentes, bombons, doces, farão festas, porque os 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrou neles, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu que dizia: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade de Jerusalém, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e finalmente deram glória ao Deus do céu. Vai haver conversão, tá? É muita coisa para se falar. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu agradeço pela paciência. Meus livros ainda estão na livraria. Quem tiver interesse, procure. E quem quiser, me sigam nas redes sociais, tá bom? Beijo no coração. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima.